pessoal, eu sou o Edward Henry e estou aqui para mais um vídeo de SMR no canal. Hoje, com o capítulo 2 de A Batalha do Labirinto. E bom, pessoal, hoje está chovendo, eu não sei se vai dar para ouvir, mas caso dê para você ouvir, eu espero que seja muito mais relaxante, muito mais tranquilo, muito mais intenso o ASMR por conta disso. Eu espero que não te atrapalhe. E já que estou falando os recados paroquiais, como ASMR, o intuito é que você durma, né? Mas enfim, você pode usar para outras coisas, apenas para relaxamento, apenas para uma forma de meditação ou, né, relaxar a cabeça dos problemas do dia a dia. Eu peço agora que você curta esse vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal caso não seja inscrito e na descrição desse vídeo tem os links do meu Apoia-se e da minha vaquinha online, que se você puder me ajudar ainda mais, né, se você tiver condições financeiras de ajudar financeiramente aqui o canal, eu peço que você visite esses links para me ajudar ainda mais. E bom, para quem é novo no canal, saiba que a gente tem os outros vídeos de Percy Jackson, né? Para quem não sabe, A Batalha do Labirinto é o quarto livro da saga Percy Jackson e os Olimpianos. Então, a gente tem O Ladrão de Raios, O Mar de Monstros, A Maldição do Titã e A Batalha do Labirinto, que é o quarto livro. E a gente tem tudo separadinho em playlists aqui no canal para você. Esse é o segundo capítulo, a gente tem o primeiro também aqui em ASMR. Então, se você tiver vontade de acompanhar a história desde o início, fique à vontade. Se você não tem vontade, também não tem problema nenhum. Sinta-se em casa. Também para quem é novo aqui no canal, saiba que durante a leitura eu vou alternando entre essa voz e essa voz, porque o ASMR atinge as pessoas com diferentes gatilhos, de diferentes formas. Então, há pessoas que preferem que eu fale assim e tem pessoas que preferem que eu fale assim e existem pessoas que gostam dos dois. Então, para agradar gregos, troianos e enfim, qualquer outro tipo de etnia aqui no canal, a gente vai fazendo dessa forma, então, tá bom? Esse capítulo ele começa na 26 e termina na 52. Então ele é um capítulo bem longo, né, para quem gosta. E, enfim, eu espero que você goste também, tá bom? Bom, como eu comentei, então, o capítulo é o 2 e o nome do capítulo é O Mundo Inferior Me Liga a Cobrar. Nada melhor que um longo percurso de táxi com uma garota zangada para fechar uma manhã perfeita. Tentei conversar com Annabeth, mas ela agia como se eu tivesse acabado de dar um soco em sua avó. Tudo o que consegui arrancar dela foi que tivera uma primavera infestada de monstros em São Francisco, que havia voltado ao acampamento 2 vezes depois do Natal, mas não quis me dizer o motivo, o que me aborreceu, pois ela não tinha nem me dito que estava em Nova York, e que nada soubera sobre o paradeiro de Nico de Angelo. Uma longa história. Alguma notícia de Luke? Perguntei. Ela sacudiu a cabeça. Eu sabia que esse era um assunto delicado para ela. Annabeth sempre admirara Luke, o ex-conselheiro-chefe do chalé de Hermes, que havia nos traído e se unido ao maléfico senhor Titã Cronos. Ela não admitia, mas eu sabia que ela ainda gostava dele. Quando lutamos contra Luke no Monte Talmalpais, no inverno passado, ele, de alguma forma, sobreviveu a uma queda de um penhasco de mais de 15 metros. Agora, até onde eu sabia, ele ainda estava navegando em seu cruzeiro infestado de demônios, enquanto seu dilacerado Lord Cronos se refazia, pedaço por pedaço, em um caixão de ouro, esperando o momento em que
terá poder suficiente para desafiar os deuses olimpianos. Na língua dos semideuses, chamamos isso de problema. O Monte Dan ainda está repleto de monstros, disse Annabeth. Não tive coragem de me aproximar, mas não creio que Luke esteja lá. Acho que eu saberia se ele estivesse. Isso não fez com que eu me sentisse muito melhor. E quanto a Grover, está no acampamento, disse ela. Vamos vê-lo hoje. Ele teve alguma sorte. Refiro-me à procura de Pan. Annabeth mexia nas contas do seu colar, como sempre faz quando está preocupada. Você vai ver, disse ela, mas não explicou. Enquanto atravessávamos o Brooklyn, usei o telefone de Annabeth para ligar para minha mãe. Os meios-sangues evitavam usar celulares, pois transmitir sua voz é como enviar um sinal luminoso para os monstros. Eu estou aqui, por favor, devore-me agora. Mas achei que fazer essa ligação era importante. Deixei uma mensagem no correio de voz de casa, tentando explicar o que acontecerá na Good. Provavelmente não me saí muito bem. Afirmei à mamãe que estava ok, que ela não deveria se preocupar, mas que eu ficaria no acampamento até a situação esfriar. Disse a ela que pedisse desculpas a Paul Bluffs por mim. Seguimos em silêncio depois disso. A cidade foi ficando para trás até que saímos da via expressa, atravessando a área rural no norte de Long Island, passando por pomares, vinícolas e barracas de produtos frescos. Olhei para o número de telefone que Rachel Elizabeth Dare havia rabiscado na minha mão. Eu sabia que era loucura, mas tentei ligar para ela. Talvez pudesse me ajudar a entender o que a impulsa falara. O acampamento pegando fogo, meus amigos aprisionados e por que Kelly havia explodido em chamas. Eu sabia que os monstros não morriam de verdade. Um dia, talvez dali a semanas, meses ou anos, Kelly se recomporia a partir da imundície primordial que fervilhava no mundo inferior. Mas, ainda assim, em geral, os monstros não se deixavam destruir tão facilmente, se é que ela foi mesmo destruída. O táxi saiu na rota 25A. Seguimos em meio aos bosques, contornando o litoral norte, até que uma serrania baixa surgiu à nossa esquerda. Annabeth disse ao motorista que nos deixasse na estrada da fazenda, 3141, na base do acampamento Meio-Sangue. O motorista franziu a testa. Não tem nada aqui, senhorita. Tem certeza de que quer ficar aqui? Sim, por favor. Annabeth entregou-lhe um rolo de dinheiro mortal, e o motorista preferiu não discutir. Annabeth e eu andamos até o cume do morro. O jovem dragão que servia como guardião cochilava, enroscado em torno do pinheiro, mas quando nos aproximamos, ergueu a cabeça cor de cobre e permitiu que Annabeth lhe coçasse o queixo. Um jato de vapor silvou, saindo de suas narinas como de uma chaleira, e ele fechou os olhos de prazer. Ei, Peleu, disse Annabeth, está mantendo tudo em segurança? A última vez que eu vi o dragão, ele tinha 1,80 m de comprimento. Agora tinha pelo menos 2 vezes esse tamanho, e seu corpo estava tão roliço quanto a árvore. Acima de sua cabeça, no galho mais baixo do pinheiro, o velocino de ouro brilhava, sua magia protegendo a fronteira do acampamento de invasões. O dragão parecia relaxado, como se tudo estivesse bem. Lá embaixo, o acampamento Meio-Sangue também parecia calmo. Campos verdes, a floresta, as construções gregas, brancas e brilhantes. A casa principal de 4 andares, a qual chamávamos de Casa Grande, erguia-se com imponência no meio dos campos de morangos. Ao norte, além da praia, o estreito de Long Island cintilava a luz do sol. No entanto, algo parecia errado. Havia tensão no ar, como se o próprio morro estivesse prendendo fôlego, à espera de algum acontecimento ruim. Descemos para o vale e encontramos a sessão de verão em plena atividade. A maioria dos campistas havia chegado na última sexta-feira, portanto, eu já me senti excluído. Os sátiros tocavam suas flautas nos campos de morangos, fazendo com que as plantas crescessem com a magia silvestre. Os campistas estavam tendo aula de equitação alada, sobrevoando os bosques com seus pégasos. A fumaça se erguia das forjas e os martelos retiniam enquanto os garotos faziam as próprias armas na aula de artes e artesanato. As equipes de Atenas e Deméter disputavam uma
Preciso falar com Clarice, disse Annabeth. Olhei-a como se ela tivesse acabado de dizer que precisava comer uma bota grande e fedorenta. Para quê? Clarice do Chalé de Ares era uma das pessoas de quem eu menos gostava. Era valentona, mesquinha e ingrata. Seu pai, o deus da guerra, queria me matar. Ela estava sempre tentando fazer picadinho de mim. Exceto por isso, era ótima. Estamos trabalhando em algo, disse Annabeth. Vejo você mais tarde. Trabalhando em quê? Annabeth olhou para a floresta. Vou dizer a Kiron que está aqui, afirmou ela. Ele vai querer falar com você antes da audiência. Que audiência? Mas Annabeth já corria pelo caminho na direção do campo de arco e flecha sem olhar para trás. Certo, murmurei. Foi ótimo conversar com você também. Enquanto atravessava o acampamento, disse oi a alguns de meus amigos. No caminho que levava à casa grande, Connor e Travis Stoll do chalé de Hermes estavam fazendo uma ligação direta no chalé utilitário do acampamento. Silena Beauregard, conselheira-chefe do chalé de Afrodite, assinou para mim de seu Pégaso ao passar voando. Procurei Grover, mas não o vi. Finalmente entrei na arena de esgrima, aonde costumo ir quando estou de mau humor. Praticar com a espada sempre me acalma. Talvez porque a esgrima, sim, seja algo que eu posso entender. Entrei no anfiteatro e meu coração quase parou. No meio da arena, de costas para mim, estava o maior cão infernal que eu já vira. E olha, que eu já vi alguns cães infernais bem grandes. Um, do tamanho de um rinoceronte, tentou me matar quando eu tinha 12 anos. Mas esse era maior que um tanque de guerra. Eu não tinha a menor ideia de como ele conseguiria atravessar os limites mágicos do acampamento. Parecia em casa, deitado, rosnando contente, enquanto mastigava a cabeça de um boneco de combate. O monstro ainda não me vira, mas eu sabia que, se emitisse algum som, ele perceberia minha presença. Não havia tempo para buscar ajuda. Puxei contra a corrente e a destampei. Ah! Ataquei. Desci a lâmina, procurando atingir o enorme traseiro do monstro, quando, do nada, outra espada aparou meu golpe. Clank! O cão infernal levantou as orelhas. Au! Saltei para trás e instintivamente ataquei o espadachim, um homem grisalho numa armadura grega. Ele se desviou do meu ataque sem qualquer problema. Eia! Disse ele. Trégua! Au! O latido do cão sacudiu a arena. Isso é um cão infernal, gritei. Ela é inofensiva, disse o homem. É a senhora O'Leary. Eu pisquei. Senhora O'Leary. Ao som de seu nome, o cão infernal o tornou a latir. Percebi que ela não estava zangada, estava animada. Focinhou o boneco-alvo todo mastigado e babado na direção do espadachim. Boa menina, disse o homem. Com a mão livre, ele agarrou o manequim de armadura pelo pescoço e o lançou na direção das arquibancadas. Pegue o grego, pegue o grego. A senhora O'Leary partiu atrás de sua presa e saltou sobre o boneco, achatando-lhe a armadura. Então começou a mastigar seu capacete. O espadachim sorriu secamente. Tinha uns 50 e poucos anos, calculei, com cabelos grisalhos, curtos e barba também grisalha parada. Estava em boa forma para um homem mais velho. Usava calça de alpinismo preta e um peitoral de bronze sobre a camiseta laranja do acampamento. Em seu pescoço via-se uma estranha marca, uma mancha arroxeada, como um sinal de nascença ou uma tatuagem. Mas antes que eu pudesse entender o que era, ele ajeitou as tiras da armadura e a marca desapareceu sob a gola. A senhora O'Leary é meu bichinho de estimação, explicou. Eu não podia deixar que você enfiasse uma espada em seu traseiro, podia? Isso poderia tê-la assustado. Quem é você? Promete não me matar se eu guardar a espada? Acho que sim. O homem embainhou a espada e estendeu a mão. Quintus. Apertei-lhe a mão. Era áspera como uma lixa. Percy Jackson, eu disse. Desculpe por... Como é que você... tem um cão infernal de estimação? É uma longa história, envolvendo muitos esbarrões com a morte e um bocado de brinquedos gigantes mastigados. Sou um novo instrutor de esgrima. Por falar nisso, estou ajudando Kiron enquanto o Sr. D está fora. Ah,
Tentei não olhar enquanto a senhora O'Leary arrancava o escudo do boneco-alvo com o braço ainda preso a ele e o sacudia como se fosse um frisbee. Espere, o Sr. D está fora? Sim, bem, esses são tempos atarefados. Até mesmo Dioniso precisa ajudar. Ele foi visitar alguns velhos amigos, certificar-se de que estão do lado certo. Acho que não devo falar mais do que isso. Dioniso não estar ali era a melhor notícia daquele dia. Ele só era diretor de nosso acampamento porque Zeus o enviara ali como castigo por perseguir uma ninfa fora do limite do bosque. Ele odiava os campistas e tentava infernizar nossa vida. Com ele fora, esse verão deveria ser bem legal. Por outro lado, se Dioniso levantara o traseiro e de fato começara a ajudar os deuses a recrutar ajuda contra a ameaça do Titã, a situação devia estar muito ruim. À minha esquerda, houve um ruído alto. 6 caixotes de madeira do tamanho de mesas de piquenique, empilhados ali perto, estavam chocalhando. A senhora O'Leary inclinou a cabeça e dirigiu-se a eles. Ei, garota, disse Quintus, esses não são para você. Ele a distraiu com um escudo de bronze, usado como frisbee. Os caixotes martelavam e tremiam. Havia palavras impressas em suas laterais, mas, por causa da dislexia, levei alguns minutos para conseguir decifrá-las. Rancho triplo G, frágil, estilado para cima. Na base, em letras menores, abra com cuidado. O rancho triplo G não se responsabiliza por danos a propriedades, mutilações ou mortes excruciantemente dolorosas. O que tem nos caixotes? Perguntei. Uma pequena surpresa, respondeu Quintus. Atividade de treinamento para amanhã à noite. Você vai adorar. Ok, eu disse, embora não estivesse muito seguro em relação à parte das mortes excruciantemente dolorosas. Quintus atirou o escudo de bronze e a senhora O'Leary saiu correndo pesadamente atrás dele. Vocês jovens precisam de mais desafios. Não havia acampamentos assim quando eu era garoto. Você é um meio-sangue? Eu não tinha intenção de soar tão surpreso, mas nunca tinha visto um semideus velho. Quintus deu uma breve risada. Alguns de nós sobrevivem, sim, até a idade adulta, você sabe. Nem todos somos objetos de terríveis profecias. Você sabe sobre minha profecia? Já ouvi alguns comentários. Eu queria perguntar quais comentários, mas naquele exato momento Kiron entrou trotando na arena. Percy, aí está você. Ele devia estar vindo da aula de arco e flecha. Tinha uma aljava e um arco cruzado sobre sua camiseta, centauro número 1. Aparara o cabelo castanho encaracolado e a barba para o verão. E sua metade inferior, que era um garanhão branco, estava suja de lama e grama. Vejo que já conheceu nosso novo instrutor. O tom de Kiron era despreocupado, mas havia uma inquietação em seus olhos. Quintus, importa-se se eu ficar a sós com Percy? Claro que não, mestre Kiron. Não precisa me chamar de mestre, disse Kiron, embora sua voz tivesse um certo tom de satisfação. Venha, Percy. Temos muito que conversar. Dei mais uma olhada para a senhora O'Leary, que agora mastigava as pernas do boneco-alvo. Bem, até logo, eu disse a Quintus. Quando estávamos nos afastando, sussurrei para Kiron. Quintus parece meio misterioso, sugeriu ele. Difícil de interpretar? Sim, Kiron assentiu. Um meio-sangue muito qualificado, excelente esgrimista. Eu só queria entender o que quer que fosse dizer. Aparentemente mudou de ideia. Primeiro, mais importante, Percy. Annabeth me contou que você encontrou algumas em Bullseye. Foi. Contei-lhe sobre a luta na Good e como Kelly havia explodido em chamas. Murmurou Kiron. As mais poderosas podem fazer isso. Ela não morreu, Percy. Simplesmente escapou. Não é nada bom que os demônios femininos estejam se agitando. O que elas estavam fazendo lá? Perguntei, esperando por mim. Provavelmente, Kiron franziu a testa. É impressionante que você tenha sobrevivido. Os poderes ilusórios delas, praticamente todos os heróis do sexo masculino teriam caído sob seu feitiço e
Kiron mergulhou no bosque. Ninfas espiavam das árvores enquanto passávamos. Grandes formas farfalhavam nas sombras, monstros que eram mantidos ali como desafio aos campistas. Pensei que conhecesse bem a floresta depois de jogar captura da bandeira ali por 2 verões, mas Kiron me levou por um caminho que eu não reconheci, por um túnel de velhos salgueiros, passando por uma pequena cachoeira e alcançando uma clareira coberta por flores silvestres. Um grupo de sátiros estava sentado em um círculo na grama. Grover de pé no meio, de frente para 3 sátiros muito velhos e muito gordos que se sentavam em tronos feitos de ramos de roseiras. Eu nunca vi os 3 velhos sátiros, mas deduzi que deviam ser o conselho dos anciãos de casco fendido. Aparentemente, Grover lhes contava uma história. Ele torcia a barra da camiseta, apoiando-se nervosamente, ora em uma pata de bode, ora em outra. Grover não mudara muito desde o último inverno. Talvez porque os sátiros envelhecem na metade da velocidade dos humanos. Sua acne havia se agravado. Os chifres estavam um pouco maiores e se projetavam acima dos cabelos encaracolados. Percebi com um sobressalto que agora eu era mais alto do que ele. De pé, ao lado do círculo, estavam Annabeth, outra garota que eu nunca vira, e Clarice. Kiron deixou-me perto delas. O cabelo castanho e crespo de Clarice estava preso atrás com uma bandana com estampa de camuflagem. Se é que era possível, ela parecia ainda mais musculosa, como se estivesse malhando. Ela me fuzilou com um olhar e murmurou, mané, o que devia significar que estava de bom humor. Em geral, seu olá é uma tentativa de me matar. Annabeth tinha o braço em torno da outra garota, que aparentemente estivera chorando. Ela era pequena, mignon, acho que a chamariam assim, com os cabelos finos cor de ambar e um rosto bonito e travesso. Usava túnica verde e sandálias de tiras e enxugava os olhos com um lenço. Isso está indo muito mal, ela fungava. Não, não, Annabeth lhe dava tapinhas no ombro. Ele vai ficar bem, Juniper. Annabeth olhou para mim e movimentou os lábios formando as palavras a namorada de Grover. Pelo menos foi o que pensei que ela disse, mas isso não fazia sentido algum. Grover com uma namorada. Então olhei para Juniper mais atentamente e percebi que as orelhas dela eram ligeiramente pontudas. Os olhos, em vez de estarem vermelhos de chorar, estavam tingidos de verde, a cor da clorofila. Ela era uma ninfa das árvores, uma dríade. Sr. Underwood, um membro do conselho à direita, gritou, interrompendo o que quer que Grover estivesse tentando dizer. Espera mesmo que acreditemos nisso? Mas, Sileno, gaguejou Grover, é a verdade. O sujeito do conselho, Sileno, voltou-se para os colegas e murmurou alguma frase. Kiron avançou rapidamente e se postou perto deles. Recordava que ele era um membro honorário do conselho, mas eu nunca pensara muito no assunto. Os anciãos não pareciam muito impressionantes. Lembravam-me os bots em um mini-zoo, barrigas enormes, expressão sonolenta e olhos vidrados que não conseguiam ver além do próximo punhado de comida para bode. Eu não sabia por que Grover parecia tão nervoso. Sileno puxou a camisa polo amarela sobre a barriga e ajeitou-se no trono de roseira. Sr. Underwood, há 6 meses, 6 meses, estamos considerando essas alegações escandalosas de que o senhor ouviu o selvagem Deus Pan falar. Mas eu ouvi. Descaramento, exclamou o ancião à esquerda. Ei, Maron, disse Kiron. Paciência. Paciência, está bem, replicou Maron. Eu já estou até os chifres com essa tolice, como se o Deus selvagem fosse falar com ele. Juniper tinha a expressão de quem queria atacar o velho sátiro e surrá-lo, mas Annabeth e Clarice a seguraram. Luta errada, garotinha, murmurou Clarice. Espere. Não sei o que me surpreendeu mais, Clarice conter alguém em uma briga, ou o fato de que ela e Annabeth, que se desprezavam, quase parecerem estar trabalhando juntas. Durante 6 meses, continuou Sileno, fomos condescendentes com você, Sr. Underwood. Nós o deixamos viajar,
Permitimos que conservasse sua licença de buscador. Esperávamos que apresentasse provas de suas alegações ridículas. E o que você encontrou em 6 meses de viagem? Eu só preciso de mais tempo, pediu Grover. Nada, fez coro o ancião do meio. Você nada encontrou. Mas Leneu... Sileno ergueu a mão. Quirón inclinou-se e disse algo aos sátiros, os quais não pareciam satisfeitos. Eles murmuravam e discutiam entre si, mas Quirón disse algo mais, e Sileno suspirou. Então assentiu, relutante. Sr. Underwood, anunciou Sileno, vamos lhe dar mais uma chance. Grover iluminou-se. Obrigado. Mais uma semana. O quê? Mas, senhor, isso é impossível. Uma semana a mais, Sr. Underwood. E então, se não puder provar suas alegações, será a hora de seguir outra carreira. Algo que combine com seus talentos dramáticos. Teatro de marionetes, talvez. Ou sapateado. Mas, senhor, eu não posso perder minha licença de buscador minha vida inteira. Esta reunião do conselho está suspensa, anunciou Sileno. E agora vamos desfrutar o nosso almoço. O velho sátiro bateu as mãos e um bando de ninfas surgiu das árvores, com bandejas de vegetais, frutas, latas e outras iguarias de bode. O círculo de sátiros desfez-se e eles se foram atrás da comida. Grover veio caminhando, desalentado, em nossa direção. Sua camiseta desbotada exibia a foto de um sátiro e dizia: Pão de cascos. Oi, Percy, disse ele, tão deprimido que nem ofereceu a mão para eu apertar. Correu tudo bem? Aqueles bodes velhos, exclamou Juniper. Grover, eles não sabem o quanto você se esforçou. Tem outra opção, disse Clarice, sombria. Não, Juniper sacudia a cabeça. Grover, não vou deixar. O rosto dele estava pálido. Eu vou ter de pensar no assunto, mas nem sabemos onde procurar. Do que vocês estão falando? Perguntei. À distância, uma trombeta de concha soou. Annabeth franziu os lábios. Eu explico tudo mais tarde, Percy. É melhor voltarmos para nossos chalés. Está na hora da inspeção. Não parecia justo que meu chalé fosse inspecionado logo após eu chegar no acampamento, mas era assim que funcionava. Toda tarde, um dos conselheiros sêniores fazia a ronda com um rolo de pergaminho que listava itens a ser verificados. O melhor chalé ganhava a primeira hora no chuveiro, o que significava água quente garantida. O pior ganhava o trabalho na cozinha após o jantar. O problema era que, em geral, eu era o único no chalé de Poseidon, e não sou exatamente o que se chamaria de caprichoso. As harpias da limpeza vinham apenas no último dia do verão, portanto meu chalé estava provavelmente do jeito que eu o havia deixado no intervalo do inverno. Papéis de bala e sacos de batata frita ainda no beliche. As peças da armadura para a captura da bandeira espalhadas por todo o lugar. Corri na direção da área comum, onde os 12 chalés, um para cada deus olimpiano, formavam um U em torno de um gramado central. Os filhos de Deméter varriam o seu e faziam flores novas crescer nas jardineiras da janela. Com um simples estalo de dedos, eles podiam fazer trepadeiras e madressilva florescerem no alto da porta e margaridas cobrirem o telhado, o que era totalmente injusto. Acredito que jamais tenho ficado com o último lugar na inspeção. Os garotos do chalé de Hermes corriam para todos os lados em pânico, escondendo roupas sujas debaixo das camas e acusando uns aos outros de pegarem coisas. Eram desleixados, mas ainda levavam vantagem sobre mim por terem saído na frente. Selena Beauregard estava saindo do chalé de Afrodite, verificando itens no pergaminho de inspeção. Xinguei baixinho. Selena era legal, mas era absolutamente maníaca por arrumação. A pior das inspetoras. Gostava de tudo bonito. Eu não fazia nada bonito. Quase podia sentir meus braços ficando pesados com toda a louça que teria de esfregar à noite. O chalé de Poseidon ficava no fim da fileira dos chalés de deuses do sexo masculino, no lado direito do gramado. Era feito de pedra cinzenta do mar, incrustada de conchas, achatado e afundado como um bunker, mas tinha janelas que davam para o oceano e por onde sempre soprava uma brisa gostosa. Entrei correndo, imaginando se não podia fazer alguma limpeza rápida do tipo tudo
você rapidinho. Ei, grandão! Exclamei. Ai, cuidado com minhas costelas. Consegui sobreviver a seu abraço de urso. Ele me colocou no chão, sorrindo feito louco. Seu único olho castanho cor de bezerro, cheio de animação. Seus dentes estavam amarelos e tortos, como sempre, e seu cabelo era um ninho de ratos. Ele usava jeans tamanho E, G, 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 e uma camisa de flanela esfarrapada debaixo do avental florido, mas ainda era um colírio para os olhos. Fazia quase um ano que eu não o via, desde que ele fora para o fundo do mar trabalhar nas forjas dos ciclopes. Você está bem? Perguntou ele. Não foi comido por monstros? Nem um pedacinho, mostrei ele que ainda tinha os 2 braços e as 2 pernas. E Tyson bateu palmas, feliz. Ei, disse ele, agora podemos comer sanduíches de manteiga de amendoim e cavalgar peixes pôneis. Podemos lutar contra monstros, ver Annabeth e fazer assim com as coisas. Bom! Eu esperava que ele não pretendesse fazer tudo ao mesmo tempo, mas lhe disse que, claro, nos divertiríamos bastante naquele verão. Não pude deixar de sorrir de tão animado que ele estava. Mas primeiro, eu disse, temos de nos preocupar com a inspeção. Precisamos... Então olhei ao redor e percebi que Tyson estivera ocupado. O chão estava varrido, as camas no beliche estavam feitas, a fonte de água salgada no canto fora escovada recentemente, de modo que o coral brilhava. No peitoril das janelas, Tyson havia arrumado vasos com água e anêmonas do mar e estranhas plantas brilhantes do fundo do oceano, mais bonitas que qualquer buquê de flores que os filhos de Deméter pudessem criar. Tyson, o chalé está impressionante. Ele se alegrou. Está vendo os peixes pôneis? Eu os coloquei no teto. Um bando de miniaturas de cavalos marinhos de bronze pendiam de arames presos no teto, fazendo parecer que estavam nadando no ar. Eu não podia acreditar que Tyson, com suas mãos imensas, pudesse fazer coisas tão delicadas. Então olhei para minha cama e vi meu velho escudo pendurado na parede. Você o consertou? O escudo ficara seriamente danificado em um ataque de mantícore no inverno anterior, mas agora estava perfeito de novo, sem um arranhão. Todas as imagens de minhas aventuras com Tyson e Annabeth no mar de monstros, esculpidas no bronze, estavam polidas e reluzentes. Olhei para Tyson, não sabia como lhe agradecer. Então alguém atrás de mim disse: Ah, puxa! Selena Beauregard estava de pé na porta com um pergaminho da expensão. Ela entrou no chalé, deu um rápido giro e ergueu as sobrancelhas em minha direção. Bem, eu tinha minhas dúvidas, mas você arruma direitinho, Percy. Vou me lembrar disso. Então piscou para mim e saiu. Tyson e eu passamos a tarde pondo os assuntos em dia e perambulando, o que era bom depois de uma manhã sendo atacado por demônios líderes de torcida. Seguimos para a forja e ajudamos Beckendorf, do chalé de Hefesto, com seu trabalho em metal. Tyson nos mostrou como aprender a fazer armas mágicas. Modelou um machado de guerra de lâmina dupla com tanta rapidez que até Beckendorf ficou impressionado. Enquanto trabalhava, Tyson nos contou sobre seu ano no fundo do mar. Seu olho se iluminou quando ele descreveu as forjas dos Ciclopes e o palácio de Poseidon. Mas ele também nos contou como todos estavam tensos. Os antigos deuses do mar, que haviam governado durante a Era dos Titãs, estavam começando a declarar guerra contra nosso pai. Quando Tyson partiu, havia batalhas explodindo por todo o Atlântico. Ouvir isso me deixou ansioso, como se eu devesse estar ajudando. Mas Tyson me garantiu que papai queria que nós dois ficássemos no acampamento. Tem muita gente acima do mar também, disse Tyson. Podemos fazer com que elas façam bom. Depois das forjas, passamos algum tempo no lago de canoagem com Annabeth. Ela ficou feliz de verdade em ver Tyson, mas pude perceber que estava distraída. Ficava olhando para a floresta, como se estivesse pensando no problema de Grover com o conselho. Eu não a culpava. Grover não estava em nenhum lugar à vista, e eu me sentia mal por ele. Achar o Deus Pan perdido era o objetivo de sua vida. Seu pai e seu tio haviam ambos desaparecido, perseguindo o mesmo sonho. No inverno anterior, Grover tinha ouvido uma voz em sua cabeça. Eu o espero. Uma voz que ele tinha certeza ser de Pan,
mas aparentemente sua procura não havia levado a lugar algum. Se o conselho tirasse sua licença de buscador agora, isso acabaria com ele. O que é essa outra opção? Perguntei a Annabeth. A que Clarice se referiu? Ela pegou uma pedra e a lançou do outro lado do lago. Algo que Clarice descobriu em sua expedição. Eu a ajudei um pouco nessa primavera, mas seria perigoso, principalmente para Grover. O garoto bode me assusta, murmurou Tyson. Eu olhei para ele. Tyson havia intimidado touros que cuspiam fogo, monstros marinhos e gigantes canibais. Por que você teria medo de Grover? Cascos e chifres, murmurou Tyson nervoso, e pelo de bode faz meu nariz coçar. E isso, por assim dizer, pôs fim à nossa conversa sobre Grover. Antes do jantar, Tyson e eu fomos até a arena de esgrima. Quintus ficou feliz em ter companhia. Ele ainda não queria me dizer o que havia nos caixotes de madeira, mas me ensinou alguns movimentos com a espada. O cara era bom, lutava da forma como algumas pessoas jogam xadrez, como se estivesse criando todos os movimentos e você não conseguisse perceber o padrão até ele dar o último golpe e ganhar, com a espada em sua garganta. Boa tentativa, disse-me, mas sua guarda está muito baixa. Ele investiu e me desviei. Você sempre foi esgrimista? Perguntei. Ele aparou minha cutilada aérea. Já fui muitas coisas. Ele atacou e eu dei um passo para o lado. Sua ombreira escorregou e eu vi a marca em seu pescoço. A mancha roxa. Não era uma marca qualquer. Tinha uma forma definida. Uma ave com asas fechadas, como uma codorna ou outra parecida. O que é isso em seu pescoço? Perguntei, o que provavelmente era uma descortesia, mas posso culpar minha TDAH. Tenho tendência a simplesmente falar o que me vem à cabeça. Quintus perdeu o ritmo. Acertei o punho de sua espada e arranquei a lâmina de sua mão. Ele esfregou os dedos, então mudou a armadura de posição para esconder a marca. Não era uma tatuagem, percebi. Era uma queimadura antiga, como se ele tivesse sido marcado a ferro. Um lembrete. Ele tornou a pegar a espada e forçou um sorriso. Agora vamos continuar. Então jogou mais pesado, a fim de não me dar tempo para fazer outras perguntas. Enquanto ele e eu lutávamos, Tyson brincava com a senhora O'Leary, a quem chamou de cachorrinho. Eles se divertiam lutando pelo escudo de bronze e brincando de império grego. Quando o sol já se punha, Quintus não mostrava sinal algum de suor, o que me pareceu um pouco estranho. Tyson e eu, porém, estávamos suados e grudentos. Portanto, fomos para os chuveiros e nos aprontamos para o jantar. Eu me sentia bem. Era quase um dia normal no acampamento. Então chegou o jantar, e todos os campistas enfileiraram-se diante dos chalés e marcharam para o pavilhão do refeitório. A maioria ignorou a fissura vedada no piso de mármore na entrada, uma cicatriz irregular de 3 metros que não estava lá no último verão, mas eu tomei o cuidado de não pisar nela. Rachadura grande, observou Tyson quando estávamos em nossa mesa. Um terremoto, será? Não, eu disse. Não foi terremoto. Eu não tinha certeza se devia contar a ele. Era um segredo que apenas Annabeth, Grover e eu sabíamos. Mas, olhando no grande olho de Tyson, eu soube que não podia esconder nada dele. Nico D'Angelo, eu disse, baixando a voz. É aquele garoto meio sangue que trouxemos para o acampamento no inverno passado. Ele me pediu que protegesse sua irmã numa busca, e eu fracassei. Ela morreu. Agora ele me culpa. Tyson franziu a testa. Então ele fez uma rachadura no chão? Uns esqueletos nos atacaram, contei. Nico lhes disse que fossem embora, e o chão simplesmente se abriu e os engoliu. Nico... Olhei à volta para ter certeza de que ninguém estivesse ouvindo. Nico é filho de Hades. Tyson assentiu, pensativo. O deus dos mortos. É. Então esse garoto, Nico, foi embora? Eu acho. Tentei procurá-lo nessa primavera. Annabeth também, mas não tivemos sorte. Isso é segredo, Tyson. Está bem? Se alguém descobrir que ele é filho de Hades, ele estará em perigo. Você não pode contar nem para Kiron. A profecia ruim, disse Tyson. Os titãs poderiam usá-lo se soubessem. Eu o fitei. Às vezes era fácil esquecer que, apesar de ser grande e infantil, Tyson era muito inteligente. Ele
Ele sabia que o próximo filho dos três grandes deuses, Zeus, Poseidon ou Hades, a completar 16 anos, estava predestinado a salvar ou a destruir o Monte Olimpo. A maioria das pessoas tinha certeza de que a profecia referia-se a mim, mas se eu morresse antes de completar 16 anos, ela poderia igualmente aplicar-se a Nico. Exatamente, eu disse. Portanto, boca fechada, prometeu Tyson, com uma rachadura no chão. Tive dificuldade para adormecer naquela noite. Fiquei deitado na cama, ouvindo as ondas na praia e as corujas e os monstros nos bosques. Temia que se caísse no sono, teria pesadelos. Entenda, para meio-sangues, os sonhos raramente são apenas sonhos. Nós recebemos mensagens, vislumbramos fatos que estão acontecendo a nossos amigos ou inimigos. Às vezes, temos lampejos do passado ou do futuro. E no acampamento, meus sonhos eram sempre mais frequentes e vívidos. Assim, ainda estava acordado por volta da meia-noite, fitando o colchão da cama de cima do beliche, quando percebi que havia uma luz estranha no quarto. A fonte de água salgada estava brilhando. Atirei as cobertas para o lado e andei cautelosamente na direção da luz. Um vapor saía da água salgada e quente. As cores do arco-íris bruxelavam através dele, embora não houvesse luz alguma no quarto, exceto pela lua lá fora. Então uma agradável voz feminina falou em meio ao vapor. Por favor, deposite um dracma. Olhei para Tyson, mas ele ainda estava roncando. O sono dele é tão pesado quanto o de um elefante sob efeito de sedativos. Eu não sabia o que pensar. Nunca antes recebera uma mensagem de Íris a cobrar. Um dracma dourado brilhava no fundo da fonte. Eu o peguei e atirei em meio à névoa. A moeda desapareceu. Ah, Íris, deusa do arco-íris, sussurrei. Mostre-me o que quer que você precise me mostrar. A névoa tremulou. Eu vi a margem escura de um rio. Fiapos de névoa carregados acima das águas negras. A praia era pontilhada de rochas vulcânicas pontudas. Um garoto estava agachado à margem do rio, cuidando de uma fogueira. As chamas queimavam com uma cor azul artificial. Então eu vi seu rosto. Era Nico de Angelo. Ele estava jogando pedaços de papel no fogo, figurinhas de mito-magia, parte do jogo pelo qual ele estava obcecado no último inverno. Nico tinha apenas 10 anos, ou talvez 11 agora, mas parecia mais velho. Seu cabelo crescera, estava desgrenhado e quase lhe chegava aos ombros. Os olhos eram escuros, a pele cor de oliva estava mais pálida. Ele usava jeans preto rasgado e o casaco estilo aviador surrado, vários tamanhos acima do dele, com o zíper aberto sobre uma camisa preta. Seu rosto estava sombrio, os olhos um tanto selvagens. Parecia um morador de rua. Esperei que ele olhasse para mim. Não havia dúvida de que ficaria louco de raiva e começaria a me acusar de ter deixado sua irmã morrer. Mas ele não pareceu me notar. Permaneci quieto, sem ousar sequer me mover. Se não tinha sido ele quem enviara essa mensagem de Íris, quem teria? Nico atirou outra figurinha nas chamas azuis. Inútil, murmurou ele. Não posso acreditar que um dia gostei dessa porcaria. Um jogo infantil, amo, concordou outra voz. Parecia vir de perto do fogo, mas eu não conseguia ver quem estava falando. Nico olhou para o outro lado do rio. A margem mais distante era uma praia negra coberta pela neblina. Reconheci o lugar, o mundo inferior. Nico estava acampando na beira do rio Estige. Eu fracassei, resmungou ele. Não existe qualquer meio de trazê-la de volta. A outra voz manteve silêncio. Nico voltou-se para seu interlocutor, inseguro. Existe. Fale. Algo tremeluziu. Pensei que fosse apenas a luz do fogo, mas então percebi que tinha a forma de um homem. Um fiapo de fumaça azul, uma sombra. Se você o olhasse de frente, ele não estava lá, mas se olhasse com o canto do olho, poderia distinguir a forma. Um fantasma. Isso nunca foi feito, disse o fantasma, mas pode haver um meio. Diga, ordenou Nico. Seus olhos brilhavam com uma luz feroz. Uma troca, disse o fantasma. Uma alma por outra alma. Já ofereci. Não a sua, disse o fantasma. Você não pode oferecer a seu pai uma alma que ele vai acabar colhendo de qualquer forma. Tampouco
O rosto de Nico entristeceu-se. Não, isso de novo não. Você está falando de assassinato. Estou falando de justiça, falou o fantasma. Vingança. Não são a mesma coisa. O fantasma riu secamente. Você vai pensar diferente à medida que for crescendo. Nico fitou as chamas. Porque não consigo nem ao menos evocá-la. Quero falar com ela. Ela iria me ajudar. Eu vou ajudá-lo, prometeu o fantasma. Já não o salvei tantas vezes, não o conduzi pelo labirinto e o ensinei a usar seus poderes. Você quer vingança pela sua irmã ou não? Não gostei do tom de voz do fantasma. Fazia-me lembrar de um garoto em minha antiga escola, um valentão que costumava convencer os outros garotos a fazer coisas estúpidas, como roubar o equipamento do laboratório e vandalizar os carros dos professores. O valentão nunca se metia em encrenca, mas levou dúzias de outros garotos a serem suspensos. Nico então afastou-se do fogo para que o fantasma não pudesse vê-lo, mas eu podia. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Muito bem, você tem um plano? Ah, sim, disse o fantasma, parecendo bastante satisfeito. Temos muitos caminhos de trevas para seguir. Devemos começar. A imagem tremeluziu. Nico desapareceu. A voz da mulher em meio à névoa disse: Por favor, deposite um dracma para mais 5 minutos. Não havia outras moedas na fonte. Procurei nos bolsos, mas estava de pijama. Corri para a mesinha de cabeceira em busca de trocados, mas a mensagem de Iris já havia se apagado, e o quarto tornou a escurecer. A conexão havia sido interrompida. Fiquei parado no meio do chalé, ouvindo o gorgolejo da fonte de água salgada e das ondas do oceano lá fora. Nico estava vivo, estava tentando trazer a irmã de volta do mundo dos mortos, e eu tinha o pressentimento de que sabia que alma ele queria trocar. Alguém que enganara a morte. Vingança. Nico de Ângelo viria à minha procura. Bom, pessoal, eu acho que esse é o que eu chamo de capítulo de transição, né? Que conta, enfim, de um rolê que aconteceu no capítulo anterior para o que vai acontecer no próximo. Não é um capítulo que tem muita animação, muita coisa assim, né? Mas eu esqueci de falar no vídeo anterior de que, mas eu coloquei na thumbnail, né, do vídeo, que Garota Infernal, né? E eu queria falar, já que eu não falei no vídeo anterior, né? Eu sempre faço uma resenha aqui no final do vídeo. Que o capítulo anterior me lembrou o filme Garota Infernal, né? Com a Megan Fox, né? As Impousai e tudo mais. E nesse, tipo, foi um capítulo de transição, apresentar o que esse livro vai falar, né? Que é a busca do Grover, né? Apresentou a namorada de Grover, apresentou o Quintus, né? Que é o professor de esgrima. E, enfim, né? Chegada no acampamento, nada demais acontece muito além disso, né? E, enfim, se você não usou esse vídeo para dormir, para descansar, relaxar, eu volto a lembrar que você curta esse vídeo, comente aqui embaixo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, compartilhe com seus amigos, né? Ai, gosta de Percy Jackson, agora que tá vindo a série, né? Lançou o teaser, o trailer, né? Da série de Percy Jackson. Então, né? Nesse hype, aproveitando o hype da série, compartilhe com seus amigos e, enfim, se você tiver condições de ajudar ainda mais, né? Porque tudo isso já me ajuda muito. Mas se você tiver condições de ajudar ainda mais, tem o link na descrição do meu Apoia-se e da minha vaquinha online, tá bom? Se você puder ajudar, também agradeço muito. Mas eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Porque o soninho vem chegando. O soninho chegou, chegou, chegou.